arcos interligados. O Stranger Things tem umas coisas. Como eu falei, né, sobre o arcabouço cultural, tem uns pontos interessantes ali que são. Que eu acho que ajudam. O primeiro é que é uma história do que eles chamam de Coming of Age, que são histórias contadas, e assim, mais. Os atores podem ter pulado 15 anos nesse processo, mas os personagens não, né? Então, os personagens são pré-adolescentes ou adolescentes no começo da adolescência e adolescentes no final da adolescência. E essas histórias, e aí eu acho que a referência mais direta talvez seja Conta Comigo, elas são o que o pessoal chama de coming of age, que é essas histórias desse momento específico da vida, de transição entre a infância e a adolescência para a vida adulta, né? E isso é muito legal, porque no caso do Stranger Things, ele pega os laços que existem dos personagens para mostrar diferentes momentos em que isso está acontecendo. Né? Então, assim, tem o Mike, que é do grupo lá dos moleques mais jovens, e a irmã dele, que é a Nancy, já é do núcleo adolescente. E eles estão em momentos completamente diferentes da vida, apesar de eles terem, sei lá, uns 4 anos de diferença na idade, no máximo. É tipo, um tem 13, a irmã tem 16, sei lá. Acho que não é nem Tem mais do que 19. isso. Tá na base de Não, acho que ela. 19 e 15, é. Eu acho que ela não tem isso tudo, não, cara. Porque ela tá no ensino médio ainda. Ela tá no Não, final do ensino médio, ela ainda eles não já tá na saíram faculdade. já. Não, a Nancy não tava. Não, no começo da história, não. No começo da história, ela ainda Não, tava no final do ensino agora. médio. Não, agora sim, mas assim, no começo da história, o Mike tava lá no final do ensino médio, do ensino. Sei lá, como se ele estivesse na oitava série, no nono ano, e a irmã dele tava, tipo, no terceiro ano do ensino médio. Então eles devem ter uns 3 anos de diferença. Mas você vê como eles estão em momentos completamente diferentes da vida. Né? A menina tá lá num rolê de namorar o popular da escola, e depois ela começa a ter interesse pelo estranho da escola, e ela já tá pensando na carreira como jornalista, e o irmão dela tá lá jogando o RPGzinho dele, e não tá nem considerando beijar na boca na vida ainda. E isso é legal porque quando esses arcos se interligam, você vê essas diferenças muito nítidas. Né? Tipo, os momentos, as prioridades e os momentos diferentes que eles estão fazem com que a mesma história acontecendo para os dois tenha um efeito completamente diferente. O outro ponto que eu acho interessante falar, e aí, assim, tem gente que, eu tenho um amigo que fala que toda história de terror tem um elemento de simbolismo queer. E aqui tem muito isso. Assim. Agora, na última temporada, agora tirando da spoiler, a última Já. temporada é muito mais explícita em relação a esse tema. É, porque pra falar a verdade não dá, mas é pra enrolar, né? Pois é, porque a quarta temporada traz a quarta, não, sexta temporada, que é a primeira temporada que é a Robin, e essa é a terceira, É, que é a Shopping. sim. Isso. A terceira temporada é a primeira temporada a ter uma personagem lésbica assumida. Ela não é assumida, mas enfim, Ela que não só esconde. esconde. Esconde, mas assim, que ela não. Mas que ela sabe, né? Tipo assim, que ela tem consciência. E aí, isso vai avançando ao longo da história e você vai vendo os efeitos disso. E isso é uma coisa interessante, que como é que isso afeta o arco da história. Como é que isso afeta o andamento da história. Porque apesar de ser uma característica pessoal muito intrínseca dos personagens, isso também afeta a forma como eles vão se relacionar entre si, como eles vão interagir com os elementos do cenário, e nesse caso em particular, isso tem um peso. Porque não sei se a gente vai dar spoiler disso, mas enfim, acho que isso é spoiler da quarta. Rapaz, Né, eu não temporada. ligo. Eu não ligo. Não, então aqui, fica um spoiler se você estiver assistindo. Se você não tiver assistido a quinta temporada ainda, pare de assistir agora. A quinta ou a quarta? Mas eu vou falar da quarta, mas Tá. enfim, se você estiver assistindo, enfim. O Vecna, que é o grande vilão do rolê, no final das contas, né? O personagem que eles chamam de Vecna. Os alvos dele são os outcasts, são as pessoas que são mais excluídas, as crianças mais excluídas do rolê. Então esse elemento é um elemento que é importante. O fato dos alvos deles serem isso faz com que as crianças queers, as crianças gays, né, os adolescentes gays e lésbicas, que se são isolados de alguma maneira ou que se isolam, fiquem mais suscetíveis. E você consegue visualizar isso, você consegue visualizar esse processo acontecendo, né? E como é que isso evolui ao longo da história. Ou seja, existe muitas aspas nesse caso, se você for falar do RPG, existe um componente mecânico relacionado a isso.
Existe um componente de cenário relacionado a isso, que vai além da questão da evolução e da caracterização do personagem. Então, isso também faz com que eu falo dos arcos interligados. Como é que o arco de um personagem secundário que aparece depois que é a Robin vai interferir no arco de um personagem principal, que é o Will, já na 4ª temporada. 2 temporadas depois, ela tá influenciando. Já é completamente diferente, a coisa já evoluiu de uma outra maneira. E aí eu acho que o último elemento interessante para falar sobre os arcos, e aí depois eu vou falar sobre como é que isso se aplica no RPG, que é uma fragmentação geracional. Você tem e isso é uma coisa muito do arquétipo, dos estereótipos e dos cenários, do arcabouço cultural que a gente está falando que serve de referência. Esse elemento dos Goonies, do Conta Comigo, etc., em que os adolescentes estão fazendo alguma coisa, estão experienciando tudo, e nenhum dos adultos ouve, nenhum dos adultos interage, nenhum dos adultos tem uma... né? É aquela coisa, como é que essa porra toda tá acontecendo na cidade e nenhum adulto consegue, atua, participa, entende o que tá acontecendo. E aí, o que o Stranger Things faz é trazer alguns adultos para a história. E aí ele vai explicar por que estes adultos, em particular, vão se relacionar daquela maneira. Porque, assim, no Goonies, os únicos adultos que estão envolvidos de qualquer maneira no que está acontecendo são os vilões. São as causas do problema. São a causa do problema. Né? No Conta Comigo, em nenhum momento no Conta Comigo tem um adulto. Eu acho que male o vilão, o cara que ameaça eles quando eles vão lá no corpo, do que eles estão indo ver o corpo, né? E aí tem uns caras meio mal encarados lá, e o cara ameaça eles, tem uma briga e tal. Aquele cara talvez seja mais velho, mas ele mal é considerado um adulto. Garotos Perdidos também é dessa época. Então, assim, existe uma fragmentação geracional em que os adolescentes estão vivendo quase que numa bolha apartada dos adultos. E aí, quando ele traz adultos para a história, todos os adultos que são trazidos para a história, que não sejam os vilões, ou seja, que sejam pessoas diretamente envolvidas com isso, eles têm que ter um motivo para isso. Né? A mãe do Will, ela é meio doidinha. Tipo, todo mundo da cidade meio que considera ela uma mamãe, porque ela não tem a vida organizada. Então, os pais dos colegas dele olham para ela meio que, tipo, pô, a casa dela, ela é meio pobre, a casa dela tá sempre zoada. Aquela coisa, ela rala lá no trabalho e não sei o quê. O xerife que vai participar do processo é um cara completamente traumatizado, veterano de guerra com trauma de guerra, que perdeu a filha para uma doença terrível. Acho que o último adulto que vai aparecer, que é o Murray, que aparece na 3ª, se não me engano. Que é outro quebrado também. Que é um teórico da conspiração completamente alienado da sociedade. Então, assim, eles deixam claro essa fragmentação. Eles deixam claro que se você for um adulto e você for participar desse processo, você tem que, de certa maneira, também ter um certo grau de alienação do que é considerado normal na sociedade. O xerife, que normalmente nas histórias americanas é sempre visto como um cara de referência, nessa história, ele é um cara meio... As pessoas não respeitam muito ele. As pessoas têm uma imagem meio de tipo, ele é um cara meio doido, meio... As pessoas têm um pouco de medo dele. Ele é preguiçoso, eles acham ele meio preguiçoso. Ele é gordão no começo, né? Ele tá meio gordão porque ele é um veterano de guerra, abandonou tudo, meio deprimido e tal. Então, assim, as pessoas... Ninguém respeita ele, as pessoas têm meio que um certo distanciamento. Então, todos eles são meio abandonados. E por isso faz sentido que, eventualmente, eles se juntem ao grupo de adolescentes que falam, então, galera, eu não sei se vocês estão notando, mas o mundo tá acabando aqui ao nosso redor. E aí os caras, pô, como assim? O que tá acontecendo? Tanto é que quando são os adultos que não são desse núcleo, que não são assim, e eles interagem com isso, é quase como se eles tivessem... Como é que era aquela habilidade do vampiro? Que você faz com que a pessoa meio que se convence, né? É uma ilusão tão forte que o cérebro... Acho que na verdade não é do vampiro, é do mago, né? Que a pessoa meio que se convence de que aquilo sempre foi assim, tipo... É um processo de o cara olha para aquilo e ele não consegue ver que há algo estranho naquilo. Ele só segue o dia dele, tipo, não, sempre foi isso. Sempre foi assim, sempre teve... Não há nada de muito estranho. Ah, não, esse garoto aqui que aparentemente tinha morrido e voltou à vida e voltou falando que tinha não sei o quê. Tudo bem, desmaiou, normal. Ele só desmaiou. É uma história exótica. Ah, não, ele vai sofrer bullying como o garoto zumbi da cidade, mas é uma história, faz todo sentido. Não tem... O garoto não vai parar no programa da Oprah, sei lá, ou que não seria o equivalente dos anos 80, entendeu? Então tem esse elemento. Fernando. E aí... Hã? Fernando. Quem que é Fernando?
Não, era Geraldo. Era a Oprah dos anos 80. Ah, sim, do Geraldo, é. Nossa senhora, agora... Que memória. Então, assim, tem esse elemento de você... Nessa fragmentação geracional, os adultos também vão ter um arco de redenção. Né? O arco deles é um arco de redenção. Quando eles validam o que os adolescentes estão fazendo e eles são o suporte que os adolescentes precisam, né, e as crianças, etc., eles validam aquilo e viram um arco de redenção, porque no final das contas eles vão ter sido as pessoas que, apesar de estarem alienadas, no final estavam corretas e vão ajudar a salvar todo mundo. É, Geraldo mesmo. É, cara, e é legal essa progressão, porque é um jeito de pensar a história não excludente. Jeito não excludente. O que é um jeito não excludente? Quando você vai narrar e você é muito taxativo no seu caminho, eu tava vendo, vou cortar para explicar o que eu tô querendo dizer. Eu vi ontem um videozinho rapidinho do cara falou assim: você tem que aprender a narrar como Selbit. Alô, Selbit, vem comentar aqui no vídeo. Marca aí, você tá assistindo? Quem tá assistindo, marca o Selbit aqui. O que ele quer dizer com essa frase, pelo amor de Deus? O cara falou assim, tem que aprender com o Selbit. Por quê? O que ele começou a falar? Ele começou a falar o seguinte. Quando o Selbit narra, ele já coloca na visualização, na cena que ele tá narrando, as opções para os jogadores. Então, ele já vai falar, ó, tem isso aqui, esse aqui tá te chamando a atenção, tem uma cor diferente que parece tal coisa que você viu ontem. Aí ele fala que assim você vai guiar os jogadores para que a história seja mais dinâmica. Tá, eu entendo. O Selbit, ele narra no YouTube. O Selbit, se ele deixa os caras livres, ele vai levar os jogadores a pensar em coisas que vão fazer as ações dos personagens extrapolar aquilo que aquelas 78 pessoas que ele contrata para fazer o episódio ter sido em vão. Porque os jogadores vão por lugares que não estavam sendo planejados. Né? Então ele faz isso para que a história seja conduzida certinho. Como a gente já falou, tá aí, ó, show streamers. Por quê? Porque existe um objetivo além de narrar. Quando você narra na sua casa, você quer divertir seus amigos e se divertir. O Selbit, ele não tá ali para divertir aquelas pessoas. Ele tá ali para divertir você que está assistindo, entendeu? Mas qual que é o problema dele tá narrando assim? Nenhum, cara. Não tem nenhum problema. Pode ser uma excelente, excepcional história que ele tá narrando assim. Mas você que tá narrando na sua casa, quando você faz esse tipo de narrativa, você está fechando portas. Tá? Você vai fechando caminhos. Porque você vai fazer com que os personagens sigam aquele caminho que você planejou. Ó, tá vendo aqui essa janela, ó? Tem uma mancha aqui, ó. Ou então, ó, tá vendo essa janela aqui? Tem alguma coisa que te chamou a atenção ali. Ah, então quero fazer uma investigação. É assim que o personagem, o jogador reage. Então, se você vai direcionando, tá, o trilho colocou, ele vai seguir o trilho. Mas quando você não faz isso, você deixa a ponta solta. Marcelo falou assim, nossos personagens se conhecem porque nós dois juntos impedimos um ladrão de roubar a taverna na cidade tal, e o taverneiro falou que sempre que a gente estivesse lá, a gente podia ir lá beber uma cerveja e tomar uma sopa, que é por conta da casa. Aí o Marcelo escutou isso aí no primeiro dia da sessão 0, e depois de 4 anos de campanha, 128 sessões, o taverneiro vai lá e fala assim, eu quero que vocês vá em tal lugar lá e fazer tal. Como assim? Pois é, todo mês vocês vão lá na minha taverna tomar cerveja e minha dívida já tá paga há muito tempo, cara. Agora é minha vez de pedir. Por quê? Porque tem uma ponta solta. Então quando você deixa os caminhos, não sem concluir, tá? Mas quando você deixa os caminhos livres para os jogadores escolherem, você tem mais facilidade de interligar os arcos. Dessa maneira. Poxa, o Will. O Will, na primeira temporada, ele era molequinho, cara. Você já sabia que tinha algo errado com ele. O que tem de errado com o Will? O Will, ele tem um imaginativo muito forte.
É o Will que moldou, isso é agora, né? Que na quarta temporada que a gente sabe. O Will moldou o mundo invertido, cara. Por quê? Porque a diferença não é conexão, mas o entendimento dele do mundo real e do fantasioso era quase a mesma coisa. Então ele foi primordial para isso. Ele foi o escolhido. E você já sabia que tinha uma coisa errada com ele. Por causa desse tipo, é uma fuga. Ele fugia da realidade em um mundo dele particular. Ele tinha um forte lá no mato, um forte onde ele se fechava no mundinho dele, era o mago do sábio, né? O Will the Wise. Então ele tinha esse negócio. Isso daí é o gancho que o Marcelo falou, os personagens que são diferentes, outcast, né? Então você já sabe disso. Quando a história progride, você vai vendo que um pouco, um pouco de todo mundo ali é quebrado. Tem um pouco de todo mundo ali que é um pouquinho do Will. É um certo desvio dele mesmo. Então você tem o popular, que é um cara mais legal, cara. Só que ele vivia na aparência. Você tem esqueci o nome dele, o estranhão. O cara é estranhão, ninguém gosta dele, mas ele é o cara super responsável, que ele que cuidava do irmão. Ele que cuidava da mãe. Então existe essas coisas aí. E por que que tem esse tipo de coisa? Por que que essas coisas foram jogadas na primeira temporada? Porque agora que nós estamos na quinta temporada, todas essas ações, todas essas interações, todo esse desenvolvimento que dependeu dessas características vão sendo fechadas aqui na frente. Se o escritor tivesse fechado os caminhos, ó, é assim, não tem saída, não, vai ter que ser assim. Por quê? Porque eu quero que tal coisa aconteça. Se fosse só assim, você não tinha uma história aberta e uma história tão abrangente. E essa é uma preocupação legítima que você tem que ter. Até que ponto eu quero que eles sigam o caminho e até que ponto eu quero que a vida do personagem interfira na história. É complexo de fazer, não é fácil, mas é mais fácil do que você imagina. É só você ler bastante, assistir muito filme e assistir nossos Papo de Mestre. O cena filler que constrói personagem. Não existe filler, né? Não existe filler em RPG. Só no Naruto. Anime tem filler, porque os caras têm que cumprir data de publicação de conteúdo e às vezes a história não tá avançando. Não tem filler em RPG. Né? Até side quest, ela é importante Ele é pelos história, né? efeitos que ela pode gerar. Ela pode não avançar o arco principal que o narrador gostaria, mas definitivamente os personagens estão avançando de alguma maneira. Eu acho que tem esse ponto. Não vou adiantar, avançar muito além do que você falou nesse sentido. Mas eu acho que tem essa. Nossa, agora eu perdi. Eu fui começar a consultar o assunto aqui. Enfim. Não era nada crítico, não. A gente pode seguir.